Romanos 13, versículo 11 ao 14, começando no 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E oremos. Amado Deus querido, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora nos ajudar a entendê-la, que nós possamos ouvi-la com fé, que o teu Espírito possa nos levar a toda a verdade, que nós vamos ouvir a tua palavra esta noite, que esse mesmo Espírito possa vir agora me usar, me empoderar, para que eu possa falar com poder, com contundência e clareza. Controle meus pensamentos, minhas palavras, rendo-me a ti esta noite, ó Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar-nos esta noite. Eu queria hoje falar sobre um tema que aplica-se a cada um de nós. Eu queria hoje falar sobre é hora de despertar. É hora de despertar. No versículo 11, nós vemos três coisas. Bom, mais coisas, mas eu quero apontar três coisas. É Paulo dizendo, conhecendo o tempo. Nós temos que conhecer o tempo. Entender o tempo. E ele fala que já é hora de despertarmos do sono. Paulo aqui está falando para crentes. Ele está falando, olha, nós precisamos entender, compreender, reconhecer os tempos em que vivemos. E ele fala que já é hora de despertar. Agora, convenhamos. Se é hora de despertar, é porque a pessoa não está o quê? Despertada. Se Paulo está dizendo, minha gente, ó, vamos acordar, é porque eles estão dormindo. Então aqui Paulo está dizendo que é hora de reconhecer o fato de que há algumas pessoas, é possível pessoas, talvez eu e você, estejamos dormindo. E aqui no caso é literalmente dormindo no ponto. Deveríamos estar despertados. E continua, já é a hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bom, isso aqui não é nada filosófico, né? A cada dia que passa, a gente fica mais distante da nossa salvação. Então, a nossa salvação está mais perto, a salvação, no caso, a nossa ida para estar com Deus, está mais perto hoje do que estava quando nós aceitamos a Cristo. Eu aceitei a Cristo há 26, 27 anos atrás, e hoje a minha salvação, ou seja, a minha presença perante Cristo, seja através da morte ou do arrebatamento, está mais próxima hoje do que estava 25, 27, 26 anos atrás, obviamente. Então, a cada dia que passa, nós nos aproximamos daquele dia em que a nossa salvação, não a salvação de ser salvo, mas a salvação de estar na presença de Deus, ela se aproxima cada vez mais. E por se aproximar cada vez mais, nós precisamos vigiar para não dormir no ponto, para estarmos despertados, digamos assim. Então, o que nós precisamos fazer é vigiar, ficar atento e não dormir. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, o mesmo apóstolo Paulo fala assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, pois, como os demais. Ou seja, Paulo está falando, não vamos dormir como os demais. Haviam pessoas dormindo. Ele fala, não vamos dormir como eles dormem. Não vamos dormir como eles estão dormindo, mas vamos ser sóbrios. Vamos vigiar. Aqui, é claro, não está falando sobre o sono físico de você dormir. Nada de errado com dormir. De vez em quando até é bom. Não durante o culto, é claro, mas é bom dormir. Mas o que nós temos aqui é Paulo fazendo a comparação. Não durmamos como os demais. Mas vamos vigiar e vamos ser sóbrios. Todo deslize, e por deslize eu me refiro a erros, pecados, quando a gente se desvia de Deus. Todo deslize, eu uso essa palavra deslize porque é o que Deus usa lá em Provérbios 14, no versículo 14, que diz o seguinte. O que, ou seja, aquela pessoa, o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Então, o que no seu coração comete deslize. Todo deslize começa, sabe aonde? No coração.
E o coração ele desliza quando a gente não vigia. Então, a sequência é o seguinte, a gente não vigia, nós não estamos sóbrios, nós dormimos, não despertamos, e o nosso coração ele desliza. E nós vamos ver, eu quero trazer alguns exemplos daqui a pouquinho, sobre exemplos de deslizes, que acontecem quando nós dormimos, quando nós não vigiamos espiritualmente, é claro. Mas todo deslize começa no coração e acaba nos caminhos. Olhe agora, o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Então o deslize começa no coração e acaba nos seus caminhos. Ele ganha vida, ele ganha perna, ele se torna concreto. Aquele deslize no coração, ele toma vida, ele se transforma em algo real. E note que interessante, que aquele que comete deslize no seu coração se enfada dos seus caminhos. Uma coisa do pecado é o seguinte, no começo é tudo bom. No começo é só festa, brigadeiro, coxinha, bolo, aquela coisa toda. No começo. Mas depois de um tempo, enfada. Aqui está falando, aquele que no seu coração comete deslize, vai se enfadar, vai se encher, vai se entupir. Vai ficar por aqui. Você sabe do que eu estou falando? É igual festa. Você vai para uma festa, aí o preparo é o seguinte, você jejua por 3 dias. Não é assim? Eu vou comer todas as coxinhas que eu puder tomar a posse. Aí você chega lá, não come uns 3 dias, você senta na mesa, aí aquela coxinha, aquele bolo, tudo é maravilhoso. Aí depois você comer umas 120 coxinhas, uns 15 pratos de bolo, 30 empadas e assim por diante, se alguém passar com uma coxinha na sua frente, você quer dar um tapa naquela pessoa. Você não quer ver coxinha, pelo menos por uns 3 meses. Sabe o que é isso? Você está enfadado, está por aqui, ó. É como um rodízio. A gente já tivemos ocasiões, como igreja, nós saímos para o rodízio de pizza. Não vou fazer propaganda de graça aqui, né? Se não fosse de graça, até fazia, mas de graça não faz propaganda. Então, a gente ia, aí é o seguinte, mais uma vez, a gente passa uns 3 dias sem comer, na verdade, para preparar bem a coisa, aí senta lá, e quando começa a passar aquelas pizzas, nossa, é uma alegria só, é uma maravilha. A gente chora de alegria. Você não diz não para nada. Aqui é pizza de pedra, bota. Porque a pizza não interessa, vai botando aquela pilha, aquela montanha de fatias, você acumulando, e você traçando. Aí, de repente, você se enfada. De repente, dá vontade de pegar, coitado da garçonete, do garçonete que está servindo, e falar assim, se você aparecer na minha frente com um pedaço de pizza, você vai ver uma coisa, a gente vai ter um problema aqui. E, de repente, você não quer nem mais ouvir falar, você não quer mais cheirar o cheiro, você não quer mais nada. O pecado é assim. O começo é bom demais. Vem, vamos. Mas com o tempo, aquilo vai te encher, vai te enfadar. E você não quer isso. A ordem do dia que nós lemos aqui no versículo 11, é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Nós lemos em Tessalonicenses, não durmamos, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Esta é a ordem. Este é o comando que temos para hoje. Quando nós dormimos espiritualmente, há consequências. E quando nós dormimos espiritualmente, primeira coisa, nós decepcionamos Jesus. Quando nós dormimos espiritualmente, nós decepcionamos o nosso Salvador. Olha comigo em Mateus capítulo 26, rapidinho. Mateus 26, e lá no final, no versículo 38. Mateus 26, 38 diz assim. Então lhes disse, deixa eu dar aqui, enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, isso está aqui o pano de fundo. Aqui Jesus estava no jardim orando, ele está prestes a ser preso, onde ele vai ser julgado, crucificado, aquela coisa toda. Mas ele está aqui no jardim, ele foi orar no jardim e levou, depois da última ceia, ele levou os seus discípulos com ele, e ele diz assim no versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os, o quê? Adormecidos. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente pode até sentir ao ler aqui a decepção e a tristeza de Jesus em relação aos seus discípulos. Lembre-se disso. Estes homens eram aqueles que haviam convivido intimamente e diariamente com Jesus nos últimos 3 anos. Haviam viajado, pregado, ministrado, comido, dormido, feito tudo. Aquela era a sua igreja. Pastor, qual foi a primeira igreja que tem na Bíblia? Foi a igreja que Jesus convocou no Mar da Galileia, chamando Pedro, Tiago e João num barquinho. Você conhece a música ali? Era Jesus juntando a sua primeira igreja. A sua primeira congregação. Foi Jesus que implementou. Era uma igreja itinerante, uma igreja que não tinha uma sede, não era fixa, ela andava, mas, gente, igreja não é parede, teto, ar-condicionado, instrumento. Não, igreja somos nós. E Jesus ali montou, ali instituiu uma igreja, a primeira igreja. E ali a sua igreja, as pessoas mais íntimas, mais próximas da sua igreja, aqueles que passaram por provações, aqueles que passaram por dificuldades, aqueles que viram ele fazer milagres e ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, que viram ele andar nas águas. Pedro andou nas águas e aqui ele fala para Pedro: você não pôde 1 hora velar comigo, Pedro? E os outros estavam... Pelo jeito, só Pedro deu uma acordada e o quê? Eles dormiram e trouxeram decepção e tristeza. Por quê? Jesus fala no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando a gente dorme espiritualmente, nós necessariamente e obrigatoriamente vamos entrar em tentação. Agora, entenda uma coisa. Pastor, ser tentado é pecado? Não. Lembrando que Jesus foi tentado. Então, se ser tentado é pecado, Jesus pecou, Jesus não pecou. Ser tentado não é pecado. Pecar é pecado. Você quer falar o óbvio, mas pecar é pecado. Ser tentado não é pecado. Mas aqui Jesus falou, não entreis em tentação. Ou seja, pecar vem depois da tentação, e tentação é algo que nós entramos, é algo que nós escolhemos. Nós escolhemos entrar na tentação, e a tentação é um passo mais próximo do pecado. Digamos que aqui desse lado do púlpito, aqui é o pecado. Aqui é pecado, está pecando. Aqui desse lado do púlpito você não está pecando. Você nunca vai sair dessa posição e chegar no pecado sem antes passar pela tentação. Impossível. E Jesus falou, vocês estão dormindo, vocês não estão vigiando. Cuidado que vocês vão, assim fazendo, entrar na tentação, que é um passo do pecado. E quando você entra em tentação, e quando você cai na tentação, você se encontra onde? No pecado. Devemos evitar o pecado? Devemos evitar o pecado. Mas devemos igualmente evitar a tentação. Pastor, como é que a gente evita o pecado? Evitando a tentação. Como é que a gente evita a tentação, pastor? Evitando a aparência do mal, como o apóstolo Paulo falou. Evite a aparência do mal. Veja bem, não é evitar o mal, devemos evitar o mal, mas devemos evitar a aparência do mal. Se você está preocupado, se você está vigiando, acordado, despertado para evitar a aparência do mal, você certamente vai estar evitando a tentação. Então, veja bem, aqui estando Deus, o que é que nós estamos? Longe do pecado. Você está um passo mais perto do pecado, é você estar na aparência do mal. Não é mal, é aparência. Você não está pecando, você não está fazendo errado, mas é aparência. Por que aparência? Porque pode levar à tentação. É um passo mais próximo à tentação. O que é um passo ao lado do pecado. Então, quando nós dormimos, nós entramos em tentação. Quando nós dormimos, nós entramos em tentação, porque nós não estamos evitando a aparência do mal. E quando nós estamos vigiando, estamos espertos, a gente evita a aparência do mal, a mera aparência. E isso nos protege. E sempre que caímos, e sempre que pecamos, nós decepcionamos, nós entristecemos a Cristo. É mais uma martelada. Aqueles pregos que o prenderam na cruz. É mais um cravo naquele espinho.
despindo daquela coroa. Isso entristece, decepciona. O que será que nós vamos ouvir quando encontrarmos com Cristo? Bom e fiel servo? Ou não vamos ouvir essas palavras? Olha comigo para Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, versículo 7. Quando dormimos, nós decepcionamos, nós entristecemos Jesus. Quando nós dormimos, nós perdemos a bênção. Quando dormimos, nós perdemos a bênção. Atos 12 e versículo 7 diz assim. Isso aqui, deixa eu dar o fundo da história aqui. Isso aqui é Pedro preso. Pedro fez a coisa certa, pregou o evangelho, foi preso, foi colocado na cadeia. Ia ser executado no outro dia. Versículo 7 de Atos 2. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. No Novo Testamento, sempre que você vê isso, o anjo do Senhor está se referindo a Jesus. Tá? No Novo Testamento, quando você vê o termo, não um, mas o, artigo definido, o anjo do Senhor, ali está se referindo a Jesus Cristo. Tá? Mas tudo bem, vamos lá. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata-te as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. Bom, primeira coisa, Pedro aqui dormiu na prisão. Nós vamos ver o que acontece de negativo quando a gente dorme. Por outro lado, eu não posso evitar, mas notar o seguinte. Pedro está preso na prisão. Em algumas horas ele tem um encontro marcado com o carrasco. E ele está dormindo, gente. E dormindo bem, pelo jeito aqui. Não é o sono. Mas ele dormiu. E por estar dormindo, ele quase que perde a bênção. Olha aqui o que houve. Pedro fugiu da cadeia. Não fugiu não, ele foi fugido da cadeia. Ele não foi morto e saiu da cadeia. Mas nada foi iniciativa dele. Pedro já estava conformado com o fato que ele ia morrer. Ele estava dormindo, ia acordar de manhã e ia morrer. Pronto, ele já estava entregue a isso. E o anjo do Senhor, que no caso aqui foi Jesus, ele resplandeceu uma luz. Ele, não vou dizer que ele acendeu a luz, porque não tinha luz, mas ele brilhou. Ele iluminou aquela cela, aquele local que ele se encontrava. Aí fala aqui que tocando Pedro, o despertou. Essa palavra tocando, não é que ele fez isso, tocou ele. Essa palavra tocando é uma palavra no grego que significa mais, deu uns tapas, deu uns cascudos. Tá? Não foi tocar. Ou seja, Pedro estava dormindo. Jesus teve que chacoalhar, dar uns bufetes em Pedro para ele acordar. Agora, se Pedro tivesse acordado, quando a luz acendeu, quando a luz iluminou tudo, ele já vê quem era, do que se tratava, já está vendo. Ele quase perdeu a bênção. Tanto que aqui, depois de ser acordado, o anjo precisou mandar Pedro colocar a capa, se vestir, se calçar, e falou, siga-me. Pedro não estava ainda totalmente acordado. Parece ali que ele estava achando que estava tendo um sonho, uma visão, sei lá. Ele não estava ainda 100% acordado. E ele quase que perdia essa bênção, porque ele não estava observando, vigiando. E se não fosse Jesus que literalmente arrancou ele da cadeia, praticamente, ele teria perdido essa bênção. Quando nós dormimos, Pedro aqui, ele tinha perdido a esperança e a fé de que ele sairia da cadeia. Ele achou que... A Bíblia fala que a igreja toda estava reunida orando por Pedro. E Jesus foi lá e o libertou. Mas Pedro já estava, bom, eu vou morrer mesmo. E mesmo se disse. A gente fala, morrer, todo mundo fica nervoso. Vou morrer. Paulo falou, morrer está com Cristo. Gente, se você é crente, você é salvo. Quando você morre, tu vai para onde? Para o céu. É tão ruim assim? Aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas morrer não é tão ruim assim. E Pedro estava resignado a isso. Não, tudo bem, vou morrer, vou para o céu, beleza, tudo bem. E por estar dormindo em cima disso, ele quase
perde a bênção, ele teve que ser arrastado. Lá em Gálatas 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse desfalecer é o oposto de despertar, é desmaiar, você não está consciente. Não nos cansemos de fazer o bem, porque diz aqui a promessa: a seu tempo ceifaremos. A condição é, se não desfalecermos. Desfalecer é você perder a consciência, é você dormir, é você não estar vigiando. E tem muito crente que perde a bênção, perde a colheita, perde a ceifa, porque desfalecem, porque se cansam de fazer o bem, se cansam de fazer o que é certo, se cansam de seguir a Cristo, se cansam, eles desistem e não colhem. E não colhem. É uma pena. É uma pena. Não durma, não durma. Vamos para Atos capítulo 20, rapidamente. Atos capítulo 20. Primeira coisa que nós vemos é que quando dormimos, nós decepcionamos, entristecemos a Cristo. Quando nós dormimos, nós perdemos bênçãos. Bênçãos se escorrem, nós desfalecemos e nós não colhemos a bênção. E terceiro, quando dormimos, nós sofremos dano. Quando dormimos espiritualmente, nós sofremos perda e dano. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui tu aviso, quem dorme no culto morre. Eutico morreu. Por quê? Eu estou brincando, irmão, não precisa ficar... Eutico morreu. Agora ele está no terceiro andar. Cenáculo seria um lugar fechado interno, onde haviam vários andares, janelas, etc. Tipo um átrio, digamos assim. E ele estava lá, sentado perto da beirada, e dormiu. Caiu no terceiro andar. E morreu. Por quê? Porque ele não estava vigiando. Ele não estava acordado. Ele estava dormindo. Talvez você não durma na mensagem, mas muitas vezes nós dormimos na mensagem da mensagem. Às vezes nós dormimos quanto à verdade que a verdade traz, que a mensagem traz. Muitas vezes nós dormimos naquilo que Deus quer falar conosco. E quando nós dormimos, não vigiamos, não despertamos, nós vamos sofrer dano e perda. Aqui, Eutico morreu. Nós temos o exemplo de Tomé. Tomé, os apóstolos estavam reunidos no primeiro dia da semana para partir pão e estavam tendo um culto. E Tomé não estava lá. E quem apareceu no meio deles? Jesus. E depois, quando Tomé chegou, eles disseram: rapaz, você perdeu o quê? Jesus apareceu. Ele falou: não apareceu nada. Se eu não colocar minhas mãos do seu lado, se eu não tocar com minhas mãos, eu não vou acreditar. Pois é. Depois Jesus apareceu, ele passou vergonha. Ele perdeu a bênção. Eutico aqui sofreu dano. Tomé também sofreu dano, passou vergonha. Tá? Então, eu diria que morrer é sofrer dano. Perder a vida é a coisa mais preciosa, mais valiosa que tem. Então, nunca durma naquilo que é pregado. Nunca durma naquela verdade que Deus trouxe para você. Se não é para agora, vai ser para amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas nunca durma em cima daquilo. Nunca ignore a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem. Porque quem vai sofrer dano somos nós. Mais ninguém, somos nós. A pregação da palavra. Pastor, você prega muito. Eu prego muito. Paulo aqui fala, durante o extenso discurso de Paulo, extenso, foram horas de pregação. Isso me dá uma ideia que você não quer nem saber. Mas então, veja bem, a pregação da palavra é aquilo que vai fazer diferença em nossas vidas. 1 Coríntios 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz, ou seja, a pregação, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para o mundo, para os perdidos, isso daqui é loucura.
Tu vai fazer o que domingo à noite? Tu vai ouvir um rapaz simpático lá pregar? Não, fica em casa vendo Fantástico, comendo pipoca, vê um filme, vai na praia, vai no shopping. É loucura! Loucura! Para os que perecem é loucura, mas continua. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando você dorme em cima da verdade pregada, você está negando, dizendo não para o poder de Deus. A palavra, a pregação da cruz é o poder de Deus em nossas vidas. O mesmo capítulo, alguns versículos adiante, no versículo 21, Paulo fala, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mais uma vez, quem não é crente, pregação é loucura. Mas você que é crente, é o poder de Deus, e é o poder de Deus para salvar os crentes. Peraí, pastor, mas o crente já não é alguém que é salvo? Pois bem, essa palavra salvar não quer dizer apenas e tão somente salvação espiritual. Quer dizer salvar, preservar, livrar, proteger. Deus vai livrar, Deus vai proteger, Deus vai abençoar, Deus vai livrar você através da pregação da palavra. Quando você ouve e você vigia. Agora, quando você não ouve, ou ouve e não vigia, não aceita, não leva aquilo adiante, então não há proteção, não há poder de Deus. Vigiar é justamente não fazer isso, não dormir espiritualmente sobre as verdades espirituais. A pregação que nós temos aqui na igreja não é para preencher. Bom, temos o culto a gente faz isso, aí tem que ter uma pregação, né? Pois é, tá, vamos fazer aqui a pregação. Pronto. Já fez? Beleza, vou fazer outra coisa agora. Não. Pregação não é um detalhe. Pregação não é um item que a gente coloca numa lista para a gente poder colocar um tique do lado. Ah, fizemos isso, pronto, tá bom, chega, parou. Não. É o poder de Deus. É o poder de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E se eu estou pregando, vocês devem estar o quê? Ouvindo. Não dormindo. E se ouvir, mas dormir espiritualmente, não aceitar espiritualmente, dá na mesma. Estamos negando o poder de Deus. Olha comigo para Jonas, última coisa esta noite. Jonas capítulo 1 e versículo 5. É hora de despertar, porque quando dormimos espiritualmente, decepcionamos, entristecemos a Cristo. Quando dormimos espiritualmente, nós perdemos bênçãos e proteção e livramento. Quando dormimos, nós sofremos dano, até de morte. E quando dormimos espiritualmente, outras pessoas sofrem. Não só nós sofremos, não só nós perdemos, mas outras pessoas ao nosso redor, sua família, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Olha para Jonas, capítulo 1, olha o versículo 5. Pelo de fundo. Deus falou para Jonas ir para Nínive. Jonas falou, vou nada. Ele foi para Jopa, entrou num barco e foi na direção oposta. Nínive era para lá, Jonas foi para o outro lado. E lá no meio do mar, já dentro do barco, ele desceu e veio uma tempestade feia. O barco estava prestes a afundar. Versículo 5 de Jonas 1. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Você lê adiante aí, você vê o capitão foi lá e falou, ô Dominhoco, está fazendo o que aqui? Está não que estava a afundar, morrer todo mundo? Jonas dormia, mas quem estava sofrendo, quem estava tendo prejuízo, eram os marinheiros, que não tinham nada a ver com a história. Aquele navio afundaria e todos morreriam por causa de Jonas, por causa do pecado de Jonas. Aí perguntaram para ele, você está tão calmo aí, Dominhoco? De onde você é? Qual a sua profissão? Eu sou um sacerdote do Deus vivo. E é por causa de mim que isso está acontecendo. Se vocês me lançarem na água, isso tudo vai parar.
Bom, ele não vai falar 2 vezes. O próximo som foi splash. Pegaram ele e falou, tchauzinho, boa sorte, na hora. E sabe de uma coisa? Parou. A tempestade parou, passou. E quem morreu, para quem não sabe, quem morreu foi Jonas. Os marinheiros iam morrer também. Mas só morreu Jonas. Não, pastor, Jonas não morreu. Jonas, a gente lê adiante, ele foi para Nínive, ele pregou em Nínive. Gente, Jonas morreu. Não temos tempo agora, mas leia adiante, no capítulo 2, no começo. Ele morreu. Você lê a descrição lá, ele falou, eu entrei nas barras do inferno. Eu morri, ele morreu. Porque é muito difícil Deus ressuscitar alguém. Alguma novidade com isso? Deus ressuscitou Jonas. Inclusive Jesus falou lá para os sacerdotes, falou, essa geração pede um sinal e não será dado outro sinal, senão um sinal do profeta Jonas. Jonas ficou quantos dias na barriga da baleia? 3. Jesus ficou quantos dias na barriga da terra? 3. Se Jonas não morreu, então Jesus não morreu. Jesus morreu. Jonas morreu. Jonas foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado. Jonas morreu. Mas os marinheiros não perderam suas vidas, mas eles perderam a carga. Nós lemos aqui no versículo 5 que eles jogaram as cargas no mar. Foi um grande alívio. Passou a tempestade, tudo bem, mas agora nós vamos chegar lá no nosso destino. E cadê a carga? Nós não vamos receber pelo frete e vamos ter que pagar pela mercadoria que a gente jogou no mar. Olha que prejuízo. O que tinham esses marinheiros a ver com a confusão de Jonas? Deus mandou os marinheiros irem para Nínive? Os marinheiros estavam em desobediência a Deus? Não. Mas eles sofreram um dano. Sofreram um dano. E sempre que nós dormimos espiritualmente, pessoas inocentes vão sofrer dano. Você vê famílias, você vê filhos e filhas que sofrem dano por causa do erro dos pais. E o mais triste é que geralmente essas pessoas que, quando crianças, sofrem na mão inocentemente, eles mesmos, quando crescem, eles se tornam a causa, a fonte, a raiz de sofrimento para outros inocentes. Eles foram vítimas inocentes e eles vão causar vítimas inocentes. E se perpetua e se propaga o sofrimento de inocentes. Por quê? Porque alguém dormiu no ponto. Jonas dormiu no ponto. O problema foi que Jonas desceu para dormir no porão do navio. O problema é que ele dormiu no ponto em que Deus falou claramente, abertamente, deu-lhe uma ordem. E ele falou, vou não. Isso era dormir no ponto. Isso é que muitas vezes nós somos culpados de fazer. Deus fala conosco através da sua palavra, ao lermos a Bíblia, ao ouvir a mensagem pregada, e Deus fala abertamente, Ele fala claramente, Ele dá uma mensagem, e como Jonas nós dormimos dizendo, não Deus, eu vou fazer essa outra coisa aqui. Eu sei, Nínive é para lá, eu sei, mas eu não quero ir para Nínive. Eu quero ir para Jopa, eu quero pegar um barco e ir para o Mediterrâneo, na direção da Grécia. Eu não quero a direção de Nínive. Mas Deus não falou? Falou. Não durma no ponto. Não durma no ponto. Os resultados de dormir no ponto, eles vêm devagar. É devagarinho e sempre, é constante. E o grande perigo disso é que nós não percebemos. Nós não damos conta. É como dormir. Dificilmente você lembra o exato momento que você apagou. O sono vem aos pouquinhos, vai indo, daqui a pouco você nem percebe. O pecado é a mesma coisa. Quando dormimos espiritualmente, o dano vem devagarinho. Lá em Provérbios 6, versículo 10. Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. Aqui está falando sobre a preguiça.
A pessoa que não quer trabalhar, quer dormir, braço cruzado, tal coisa, fala, a pobreza vai vir aos pouquinhos, como meliante. Meliante quer dizer alguém que viaja a pé. Ou seja, demora. Mas nós podemos aplicar esse princípio a rejeitar a verdade espiritual, a ser preguiçoso espiritualmente. Você pode não ser um preguiçoso no sentido da preguiça, de não fazer nada. Talvez seja. Mas existe a preguiça espiritual, que é aquele desânimo, aquela letargia, aquela moleza, aquela falta de fôlego para fazer as coisas de Deus. Chamar para uma festa, já estou lá. Chamar para ir para a praia, já estou lá. Chamar para ir para o shopping, já estou lá. Chamar para ir para... estou lá. Agora, fazer uma coisa espiritual... Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. É um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar os braços cruzados. Espiritualmente, é assim, ó. Estou cansado, cochilando. Qualquer outra coisa, eu não tenho preguiça, pastor. Eu trabalho, eu estudo, saio com meus amigos, vou para o shopping, faço pinto, boto, faço tudo. Agora, falou em alguma coisa espiritual, falou em ir para Nínive, ai, deu uma moleza. O resultado vem devagarinho, que você nem percebe. Mas vem. Mas vem. Vamos vigiar. Vamos vigiar, porque senão nós vamos decepcionar e entristecer a Cristo, nós vamos perder a bênção, nós vamos sofrer dano, nós vamos causar sofrimento aos outros inocentes. Então precisamos sim vigiar e ser sóbrios. É o que nós temos que fazer. Acordar, agir. E não dormir. Não ficar com moleza e preguiça espiritual. E vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado.